Anunciado ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, o plano de concessões, objetivando a melhor logística para o país, ressaltando construções de rodovias e ferrovias principalmente, contemplando o Rio Grande do Sul praticamente só com a ferrovia. Mas se vier uma ferrovia São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande, inegavelmente será um grande avanço. Agora, quanto tempo vai demorar isso para acontecer é uma curiosidade, uma dúvida, uma esperança. Deputado Nelsinho Metalúrgico. Lazer, primeiro, a partir da provocação da professora Glaucia aqui, eu gostaria de trazer um elemento que também me parece determinante para a situação do nosso Estado e que é preciso que se trate aqui também, né? Em 98, Lazer, o nosso Estado tinha uma dívida com a União na ordem de 12 bilhões de reais. Fez um acordo com a União e desde lá já pagamos em torno de 18 bilhões e devemos, e a nossa dívida está na ordem de 40 bilhões. Então, me parece que isso também é um elemento, e pagamos, eu acho que esse também é um dado relevante, quase 3 bilhões ao ano para saldar esta dívida. E isso é um elemento que também freia, né, a capacidade do Estado do Rio Grande do Sul de ser um indutor, né, da economia. Que agora o governo anuncia que também vai ser relaxado. E essa dependência, né, é muito forte, né, dos investimentos do governo federal. Eu penso que o Rio Grande do Sul poderia, e acho que logo ali na frente, né, será melhor tratado do ponto de vista do investimento, mas o Rio Grande do Sul não pode se queixar nem do governo do Lula e nem do governo da presidente Dilma. Tem sido contemplado com investimentos significativos. E eu quero chamar a atenção da transformação que está ocorrendo na região sul do estado, a partir do Rio Grande, com o nosso polo naval, né? O incremento na economia, né, dos contratos, dos pedidos, né, feito pela Petrobras aqui, que está gerando renda, gerando emprego, desenvolvimento, né, e agregando, né, o nosso estado, né, a nossa matriz produtiva, né, à indústria naval, né, e toda a tecnologia que advém dessa indústria. Né. Agora, o estado do Rio Grande do Sul, né, nós também temos que bater no peito, né, nossa culpa, nós perdemos 14 anos com as nossas estradas concedidas, né, da maneira com que foram concedidas, sem nenhum quilômetro de estrada duplicada aqui no estado do Rio Grande do Sul, pagando tarifas, e pagamos até hoje, né, tarifas caríssimas, né, e não tivemos as nossas estradas duplicadas. Quer dizer, estamos pagando um preço, né, de decisões nossas, né, equivocadas, mas nossas. Diretor executivo da Agenda 2020, Ronald Krumenauer. Bom, mas eu quero colocar algumas questões. Eu acho que, por exemplo, essa questão do aeroporto, que a economista Glaucia falou há pouco, da questão de quem sabe a iniciativa privada faz, eu acho que a gente pode propor que entre na concessão dos aeroportos, que vai acontecer, aí tem essa possibilidade. Hoje tem o controle da Infraero, mas eu acho que pode ser uma boa alternativa. Também essa questão, assim, eu discordo eu espero que dê certo a empresa gaúcha de rodovias, mas eu acho que não é o melhor caminho, até porque vai contra ao que nós estamos saudando aqui, que é o novo plano da Dilma. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sou natural de Taquara, que é uma cidade aqui que fica a 70 quilômetros de Porto Alegre, estudava na Unicinos, quando começou a ser feita a duplicação da RS 239, ali que tem pedágio comunitário, até hoje está em desenvolvimento, faz mais ou menos uns 30 anos. Então, mesmo que a gente diga que boa parte do recurso não foi destinado à estrada e caiu no caixa único, e mesmo que agora se mude isso, em algum momento essa regra pode ser novamente alterada. Então, acho que o melhor caminho seria a gente encontrar uma solução um pouco mais para frente em relação a isso. Por quê? Porque como é que nós vamos desenvolver um Estado sem a gente mexer nas questões estruturantes? A educação do Rio Grande do Sul está estagnada, e aí eu concordo contigo, eu acho que é culpa dos gaúchos, não é culpa do
dos outros, de Brasília, do Espírito Santo, da China, de Marte, né? É culpa nossa, porque nós aqui é que não fizemos a reforma da Previdência, nós aqui é que não mexemos no plano de carreira, o único estado que não mexeu no plano de carreira, aí por isso nós não pagamos o piso, aí por isso que nós, entre outros motivos, que nós vamos ficando para trás do IDEB, quer dizer, são coisas importantes, são temas de casas decisivos que acabam tendo consequência, entre outras. E aí não só por isso, mas também por isso, em questões estruturantes importantes como saúde, como educação e como infraestrutura, quando o público vai mal, o privado vai mal junto. Então, para mim, boa parte do fato das escolas privadas do Rio Grande do Sul não terem um desempenho tão bom também é porque, em algum momento, nós perdemos o controle sobre uma questão estruturante importante como a educação. Há 30 anos atrás, o Rio Grande do Sul era referência, né? E hoje nós estamos atrás dos principais estados brasileiros, não só os nossos vizinhos, como alguns até um pouco mais distantes. Nós éramos terceiro no ensino médio, estávamos mal na educação básica, qual é a consequência? Piorar no ensino médio. Professora Gláucia. Pois é, eu acho que esses temas serem levantados significa a gente poder estar revendo isso, né? A gente estava falando há pouco toda a questão do plano agora chamar essa perspectiva sistêmica. Para mim tem a ver com esse desenho que vem inclusive dos fracassos, né? Os fracassos inclusive do PAC. Acontece que tem outros que a gente tem que estar olhando. A gente falava há pouco dessa questão de educação, os escritórios de engenharia, etc. Né? Isso já está atrapalhando nas execuções do PAC. Imagina agora você precisar ainda de mais esforço da iniciativa privada, né? Imagina, o recurso está lá disponível, BNDES, etc. Quem vai pegar? Né? Só vir investimento estrangeiro para cá. O que seria ruim, inclusive, porque investimento estrangeiro para poder fazer um produto que é interno, né, infraestrutura é um produto interno, então ele não é comercializável lá fora, nós vamos ter que mandar depois dinheiro para pagar os lucros daqueles que vieram investir aqui. Quer dizer, seria muito interessante que a gente tivesse essas empresas de engenharia, etc, etc. Isso bate em N coisas. Hoje, um curso, não apenas falando de ensino básico, médio, né, um curso universitário, né, e nós temos aqui a nossa URGS e tal, já podia estar olhando para isso há mais tempo, a gente já está sabendo isso também. Mas não tem havido muito interesse dos estudos, não havia interesse de fazer engenharia. Exato, mas a própria perspectiva do governo agora está investindo muito no ensino técnico, isso é interessante, porque o Brasil também tem essa coisa de que o técnico não é o doutor, não é o acadêmico, não é o chique. Então, é um erro, né? É um erro, e é tudo isso que eu estou dizendo, que eu confio, eu não estou dizendo que o governo Dilma está tudo correto, entendeu? Me desfiliei do PT há uns anos atrás, porque para mim precisava fazer mais. Não se mas é mais... ainda? Não, porque no segundo eu continuo votando no PT, porque não vejo outra alternativa, ok? O que eu quero mais ver longe é exatamente a perspectiva funesta que foi o Fernando Henrique, né? Meu ex-professor, e que eu digo, dele sim eu esperava muita coisa e o Brasil andou para trás naquele período. Mas enfim, eu estava dando esse exemplo da engenharia, né? Você vê, olha quantas coisas tem aí por fora. O perfil do engenheiro hoje é muito mais de um operador de bolsa, entende? Do que um cara que quer fazer obra, de quer ir para o campo. Então são coisas que a gente pode mexer, deve mexer, não precisa esperar do Estado para mexer e já podíamos estar mexendo. Quer ver outro exemplo? A barca do Guaíba. O que acontece que até hoje não saiu? Isso depende do governo federal? Claro que tem alguma regulamentação ali. Oi? O catamarã? Sim. O que acontece? Podia estar sendo pensado, inclusive, não só uma coisa de passageiro. As cargas poderiam ficar todas paradas lá, em vez de fazer todo esse caminho, que exige, por exemplo, a duplicação lá da ponte. Entende? Quer dizer, o que está acontecendo? Sabe? E todos os partidos ocuparam o governo. Exato. Então, mas aí é que tá, Lazinha, não é só uma questão de partido. Vamos parar também de reclamar tudo do Estado. Entende? De quê? Falta de liderança? Sabe como é que é feito o planejamento em Nova York, por exemplo? Existem conselhos que reúnem a sociedade como um todo, que sentam. O orçamento participativo no Rio Grande do Sul é uma das grandes coisas dos últimos tempos. Precisava ser mais. Tinha que ter um orçamento participativo, uma coisa de planejamento, onde o empresariado sentasse. Demandem isso, participem disso. Acho que está precisando cobrar mais da iniciativa privada. Paulo de Tarso. A professora Gláucia fez uma observação sobre a neutralidade e ela acaba de declarar que ela não se livrou da neutralidade, né? Ela se desfiliou do PT, mas ela continua votando no PT. Sim, então, isso não é neutro, eu sou absolutamente precisa. Isso é uma neutralidade. Neutralidade votar em branco, né? Nulo na eleição. Bem. Eu não sou neutra de jeito nenhum. Mas eu queria lhe dar uma sugestão, até porque a senhora é mineira, de não referir... Brasiliense. Ah, brasiliense, né? Brasiliense, tá bem. Mas é cosmopolita, né? Porque morou em vários lugares, né? É verdade. Não
não referenciar o Borges de Medeiros, porque o Borges de Medeiros, na verdade, ele é, no inconsciente do gaúcho, o responsável de que aqui governos, governo estadual, o governador aqui nunca se reelege, nunca se reelegeu. E isso é o inconsciente coletivo de um governador ele como o Borges. Sim, ele ficou 30 anos. Você está dizendo que é por causa disso, o trauma foi tamanho que nunca mais... Eu só quero trazer essa consideração porque acho que seja importante até revisar o seu paradigma aí com seus alunos. Fez algumas coisas. O seu paradigma político está um pouco complicado. Pelo que conta a história, fraudava eleições. Então eu quero dizer assim, dê uma revisada no paradigma político do Borges de Medeiros, porque as medidas deles vocês estão precisando recuperar. Ele tem repercussões gravíssimas e fortíssimas no inconsciente coletivo do político brasileiro, do político gaúcho. Lazier, eu quero dizer o seguinte, eu reafirmo aqui, né? Eu quero dizer o seguinte, pouco inteligente nós não queremos que o Brasil dê certo. O Brasil tem tudo para dar certo, o Brasil tem uma capacidade e uma potencialidade muito grande. Agora nós temos que aprender uma coisa, que é um mal do gaúcho, né? Um mal desse estado, mas é um mal brasileiro também. Né? Menos intensamente a partir do Mampituba para cima, que aqui é o seguinte, os que passaram fizeram ruim e os que estão aqui fizeram bom, como se fosse o rei Midas, né? Que tocam nas coisas e as coisas melhoram. Nós temos desafios, obviamente, complicados, muito sérios. Por exemplo, eu acho que um dos problemas dos brasileiros, né? E que eu não aceito como cidadão, acho que isso é uma afronta à democracia, é o que nós estamos assistindo, né? Corporações, né? Reivindicando aumento de salário quando tem estabilidade e inviabilizando a sociedade. Quer dizer, eu fiquei hoje pasma quando eu vi no noticiário da televisão policiais fazendo operação padrão. Aquilo é obrigação deles. Eles não têm que esperar para fazer uma reivindicação, isso. E nós parece que aceitamos isso, nós concordamos com isso. Então, são estas coisas, e eu não estou aqui responsabilizando em maneira nenhuma os servidores públicos, que eu entendo, fui servidor público, participei e tive o prazer de trabalhar para o Estado, mas acho que nós temos coisas que, na verdade, ainda formam, no meu ponto de vista, aquilo que eu costumo chamar. O Brasil é uma espécie de conluio entre corporações públicas e privadas e a classe política. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que romper, né? E, de certa forma, nós temos que vencer. Este é um grande entrave de desenvolvimento que nós temos, porque há conluios corporativos e segmentados que impedem um conceito mais amplo de democracia. Bom, da discussão sobre o plano de concessões, acabamos nos recolhendo ao Rio Grande do Sul e aos seus problemas. Eu vou pedir que então voltemos no bloco final, que vai ser curto, a um arremate sobre as expectativas, as esperanças, as viabilidades deste plano realmente se concretizar e nos oferecer uma rodovia eficiente e o mais rápido possível para o Rio Grande do Sul. Voltamos.